Boa noite para quem está nos vendo ao vivo, né? Bem-vindo, bem-vinde, bem-vinda a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente também tem o Teseu, que faz tempo que não aparece por aqui. No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre o Bolsa Família, né? O thumb do nosso programa hoje é o Brasil voltou. É tanta coisa boa, né, acontecendo. Fazia tanto tempo que a gente não tinha notícia boa. Então a gente vai conversar um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida, o maior programa de moradia do planeta, minha gente. Não tem nada igual Minha Casa Minha Vida. E a gente chama a Nilce, né, que manja muito disso, para falar com a gente. A Nilce já está aí, então eu vou colocar a Nilce e também o Teseu para esta noitada nossa boa. E na segunda parte a gente vai ter o Renato Simões, o querido Renato Simões, que, para grata surpresa nossa, virou o secretário nacional de participação social. E ele foi bem querido, assim, eu fiz um convite muito em cima da hora, ele aceitou. E a gente vai conversar sobre isso também com o Rubinho Giaquinto, que faz tempo que não aparece no fórum. Boa noite, Nilce. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, Serginho, Gerson, Cláudia, Gosman e todo mundo que já estava aqui na live. Continue, porque o papo vai ser muito bom. Tudo bem, Nilce? Eba, tudo bem, Fro? Que delícia te ver. Olá, Teseu, muito prazer. Te ver linda mesmo, como disse o Miguel, tá uma gatona aí na tela, alegria te ver. E também muito feliz por estar aqui para comentar o retorno desse programa, esse retorno tão esperado do Minha Casa Minha Vida, né? Em que pese as críticas aí que o programa recebe, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, espero a gente poder bater um papo aqui sobre isso. Não tenho a menor dúvida de que ele era muito aguardado e que é aí um grande trunfo para a gente não só recuperar a economia brasileira, pensar na questão do direito habitacional, né, colocar isso como horizonte, mas também enfrentar aí o que eu acho que é a grande briga desse governo, bater de frente com o rentismo. Então, podemos falar sobre isso. Muito boa Bem. noite a todos que estão nos acompanhando também. E hoje, né, só para a gente emendar o que o jornal já noticiou aqui para a gente, o Miguel, nós tivemos muitas boas notícias, né, Nilce? Você que é professora na Universidade de São Paulo, deve estar assim pulando de alegria, porque finalmente, né, as bolsas vão ser reajustadas, a gente vai diminuir a evasão, o abandono, né, que se tinha, porque o negócio estava muito feio dentro das universidades. Então, assim, desde a graduação, né, desde a iniciação científica até a pós-graduação, doutorado, muito boa notícia. O aumento do salário mínimo é muito boa notícia, né? Todo dia a gente acorda com boa notícia, gente. É uma coisa. Eu escrevo direto. Foi por isso que eu fiz o L e coloco a boa notícia, porque, né, a gente vai continuar fazendo o L com tanta boa notícia. Teseu, querido, tudo bem? Cenário novo aí, Teseu? Que eu estou aqui ainda numa das salas do sindicato, ainda em reunião. Então, o cenário novo é porque eu não estou em casa esse horário ainda, né? Estou aqui no Muito sindicato. bem. Mas boa noite, Pro, boa noite, Nilson, boa noite a todo mundo. A gente, realmente, né, é uma chuva de boas notícias, né, em todos os aspectos, né? Eu acho que vai passando uma fase tão difícil, né, que a gente passou, que, sem dúvida, quando a gente chega nesse momento que começa a reconstruir, começa a ver as coisas, o pobre voltar a estar no orçamento, né, que eu acho que era uma das nossas maiores missões, e o Minha Casa Minha Vida é isso tudo, né, o trabalhador, a pessoa ali de baixo, tendo uma oportunidade de realizar um sonho, de parar de depender, muitas vezes, de uma condição de moradia muito aquém nas condições básicas de saúde pública, de esgoto, de água, de energia elétrica, que, enfim, muitas vezes é dependente ali de uma milícia, né? A gente que está aqui no Rio de Janeiro sabe bem como é isso, que tem que pagar aquele monte de coisa de milícia. Então, é uma revolução mesmo social, o Minha Casa Minha Vida, além da geração de emprego, né? O enfrentamento
aos juros abusivos dos bancos, enfim. Eu acho que é revolucionário e realmente é uma notícia muito boa. E para coroar, a gente ainda tem carnaval depois de 2 anos de pandemia. É muita coisa boa. Nilce, então vamos lá. Quais são, né, essas novidades? O Lula foi lançar lá em Santa Amaro, lá na Bahia, que é uma coisa muito simbólica também, né? A gente tem, Salvador tem problemas seríssimos de moradia, a gente fica muito focada aqui em São Paulo, mas Salvador é uma cidade simbólica mesmo para a gente lançar. Só podia ser Salvador, podia ser Recife, porque a gente tem problemas estruturais, né, nessas duas capitais, com o deslizamento, com a especulação imobiliária, né, que vai espantando a população mais pobre de regiões centrais, enfim. Ter escolhido Salvador já é uma coisa interessante para mim. Eu queria que você começasse a abordar como é que é a retomada desse programa, quais são as novidades que a gente por aí. Você falou que tinha crítica, então quero que você faça primeiro um panorama para a gente começar essa conversa. Bom, vamos lá. Você pontua perfeitamente, Fro, porque acho que fazer o relançamento do programa em Salvador, de fato, é muito simbólico e tem a ver com a ideia de uma retomada tal qual era o programa nos governos anteriores do PT, né? E por que isso? Historicamente, o problema da habitação ele se constrói a partir da questão do déficit. Então, a gente escuta muito falar, é o déficit, é o déficit, é o déficit. A questão é que quando a gente responde déficit, nós estamos, muitas vezes, correspondendo ao que o sistema capitalista como um todo projeta para as cidades, para os territórios. Então, você imagina, se eu ficar oferecendo e construindo habitação em São Paulo, eu vou incrementar a valorização da cidade de São Paulo, né? Então, falando de maneira bem resumida e abrangente, assim, mais panorâmica, naquilo que os governos puderam, né, nas brechas, porque a gente tem que pensar o que é o desenho de uma política pública no momento que ela é pensada e o que é a realização dela, né? Então, tem um caminho enorme e no meio desse caminho tem muita disputa. É a disputa do interesse dos banqueiros, é a disputa do interesse das empreiteiras, é a disputa do interesse dos prefeitos, dos governadores e assim vai, né? Dentro de todas essas disputas, naquilo que o governo podia, ele operou para transformar de uma maneira muito decisiva o que era historicamente a concentração da produção habitacional no sudeste do Brasil. Então, mestrado que eu orientei aqui na FAUSP, da Larissa Kruger da Costa, né, que está disponível aí para quem tiver interesse em se aprofundar sobre o assunto, em que ela tratou exatamente isso, em termos de unidades, de número de unidades contratadas. O Minha Casa Minha Vida faixa 1 contratou mais no Nordeste do que no Sudeste, né? Então, aí vem as críticas. Bom, mas o déficit está concentrado nas grandes metrópoles. E, por vezes, o Minha Casa Minha Vida não respondeu diretamente a esse déficit. Nós precisamos pensar que um programa do tamanho do Minha Casa Minha Vida, que construiu quase 5 milhões de unidades residenciais, ele não pode, de maneira nenhuma, ser pensado exclusivamente para responder déficit. Ele tem que ser pensado como um programa de incentivo ao desenvolvimento, de levar desenvolvimento onde não existe desenvolvimento, né? De distribuir de uma maneira mais equilibrada os investimentos públicos pelo território do país. E, desse ponto de vista, houve, de fato, no faixa 1, uma certa inversão, porque foram produzidas mais unidades no Nordeste do que no Sudeste. Óbvio que isso foi acompanhado de outros elementos. A distribuição do Bolsa Família, a distribuição, o programa das cisternas, o programa Luz para Todos, a implantação das escolas técnicas, com o Reúne, né, também com a ampliação
dos campi, das universidades federais. Tudo isso foi um conjunto de elementos que, de uma maneira mais abrangente, inverteu o investimento público, que era historicamente concentrado no Sul e no Sudeste, para o Norte e para o Nordeste, né? Então, acho que nós temos que pensar desse ponto de vista do Minha Casa Minha Vida como um programa que, obviamente, atende à demanda, né? Mas que dentro do que é a possibilidade de investimento do Estado brasileiro, ele faz escolhas para pensar o programa também como um programa de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, né? Foi comum durante alguns anos nós ouvirmos algumas pessoas falarem assim, bom, tinha até matérias na televisão sobre isso, eu não sei exatamente os dados, mas de filhos de migrantes nordestinos de São Paulo que começaram a voltar, né, para suas cidades de origem, e isso teve a ver com esse pacote de investimentos públicos que foi feito, e, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, Minha Casa Minha Vida foi um grande carro-chefe desses investimentos que pensaram os investimentos públicos como programa de geração de emprego e renda, né, do ponto de vista... O Nilce, deixa eu te cortar só um pouquinho. Você está falando de faixa 1. Hoje o Lula falou, eu queria que você esclarecesse isso também. Isso tem a ver com renda, né? Com a população, o tamanho da casa, inclusive, né? Porque tem uma metragem disso, e a renda. Eu queria fazer duas perguntas. Quais são as faixas? Porque hoje o Lula falou uma coisa que eu acho que ele foi muito, muito, muito sabido de falar nisso. Porque, Nilce, a gente até já fez esse debate aqui, vive fazendo. A gente precisa disputar a classe média, essa classe média, inclusive baixa classe média, né? Essa classe C, B aí, que se fascisou, né? Que a gente tem um processo aí que ela não foi diretamente ou majoritariamente impactada pelas políticas públicas dos governos petistas. Então, ela fica um pouco de fora. Por exemplo, agora tem aquele programa das dívidas, né? Dos endividamentos aí para tentar colocar todo mundo em dia aí com SPC e tal. Mas a classe média está super endividada também. Né? Como é que a gente, a partir da política pública, mostra para essa classe média que quando a gente tem governo real, concreto, né? Eu acho que tem várias coisas que precisam ser feitas, para além de mexer nos impostos, que é um negócio absurdo, né? Nos juros, que tem que fazer de fato essa briga, mas também isso, você tem muita gente da classe média que não consegue financiar um imóvel, mesmo ganhando aí um salário razoável para os padrões do Brasil, porque os juros são escorchantes para comprar uma casa. O cara fica endividado a vida inteira, parece essas hipotecas dos Estados Unidos, que o cara rehipoteca e nunca consegue pagar o imóvel. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse para os nossos internautas aqui que faixas esse programa atende e se tem alguma mudança nessa relação, né, de você ampliar para um grupo que ganha um pouquinho mais, enfim, mas que também é remediado como todo trabalhador nesse país. Bom, vamos lá, são várias coisas, né? Do ponto de vista do que são as faixas do programa que se relacionam à demanda, né? Nós temos aí a faixa 1, de 0 a 2 salários mínimos, depois tem faixa 2 e faixa 3, né? Faixa 2, se eu não me engano, vai até 10, né? E depois para cima. E aí a questão que me parece, isso está mais no nível do debate sobre o consumo, né? E está relacionado com essa ideia da demanda. Mas, de novo, eu reitero aqui, né? A importância do programa também para a classe média está na possibilidade de retomada do crescimento e geração de emprego e renda. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso que virou um lugar comum de dizer que as classes médias não foram atendidas pelos programas dos governos petistas. Por quê? Você teve uma recuperação real do salário mínimo que impacta diretamente no salário da classe média, inclusive aquela que trabalha no setor privado, seja no setor secundário, seja no setor terciário da economia, né? Seja na indústria, seja nos serviços.
essa classe média foi decisivamente impactada, não é? Tinha gente que ia aí viajar para Miami e fazer enxoval de bebê, né? Foi uma moda, virou uma moda. As pessoas, né? Essa chamada classe C, que a gente também costumou aí, se tornou corrente falar, essa faixa da população, ela também foi agraciada nos governos Lula, né? As pessoas, de novo, faziam as suas viagens para visitar seus parentes em vários estados brasileiros de avião, né? Então, isso também foi eu tenho muitas reticências em relação a esse discurso do lugar comum de que o Lula e as políticas do PT não beneficiaram as classes médias, né? O próprio ProUni, as próprias políticas de financiamento para estudo universitário, elas também foram resultado disso. Então, me parece fundamental a gente retomar essa discussão e fazer a disputa dessa narrativa, porque Sim. a quem interessa dizer que as classes médias não foram agraciadas, que as classes médias não foram contempladas. Interessa ao rentismo, né? Aqueles que vivem de renda, inclusive a faixa da alta classe média, tá? Que aplica o seu dinheiro em imóveis, sobrecarregando a demanda e encarecendo o valor dessa mercadoria moradia, ficou do lado dos banqueiros, né? E por que ficou do lado dos banqueiros? Tem uma parte de uma classe média alta brasileira que já vive de rentismo há muito tempo mesmo, né? E tem uma outra parcela que é uma faixa de renda menor, mas que começou a ficar cada vez com mais medo do enxugamento das políticas públicas. Então, quando tem reforma da Previdência e fala que o sujeito tem que trabalhar mais, certo? Quando você tem política de arroxo salarial, o sujeito, se ele tem uma economiazinha, o que ele faz? Ele vai lá e aplica num apartamento para aluguel, numa sala de escritório para aluguel e incrementa esse processo econômico que está baseado no rentismo, esvaziando o outro lado, que é aquele que nos interessa, que é o lado do trabalho, que é o lado da produção, que é o lado de ampliação da massa salarial, não é? E foi nesse jogo, a hora que os rentistas começaram a baixar suas expectativas, que houve o golpe, houve todos os processos que a gente sabe que aconteceram e que carregaram uma parte significativa da classe média junto com eles. Aí, obviamente, que junto disso, todo um processo ideológico, de produção de fake news, de captura da dimensão subjetiva das pessoas por meio do WhatsApp, né? Isso vai rolando em cadeia. Mas no seu núcleo inicial, de meu ponto de vista, era muito mais essa classe média rentista que se opôs aos governos do PT. Ô, Nilce, deixa eu só ler um comentário aqui da Reginalíssima. Lula não para. Incrível. Há quem ouse cobrar dele trabalho. Contudo, desde 2016 a 2022, ficou silente. Nada cobrou do golpista e nem do inominável. É verdade, né? É uma coisa inacreditável, a cara de pau dessa cobertura da mídia, que é inacreditável. Eu tenho hora que eu começo a ler algumas coisas, eu tenho uma vontade tão grande, de dizer para eles: olha, vocês não têm um mínimo de vergonha na cara, não? Porque é um pouco isso. O Inácio, gente, eu vou fazer sua questão, viu, Inácio? Porque acho que ela é bastante interessante e ela tem tudo a ver com o que a Nilce está falando, mas eu queria falar para vocês o seguinte: a gente sobrevive com a ajuda dos nossos leitores. Se você acha importante, né, esse tipo de debate que a gente faz aqui no Fórum Sindical, no canal da Fórum, passa isso para os amigos, pega o link, você ajuda de várias formas, não é só no Superchat, não é só na assinatura. A assinatura é ótimo para nós, tornar-se membro do canal, é só clicar aí, custa R$7 por mês, é uma cervejinha, menos que uma entrega de iFood, mas
Se você divulga, você ajuda, né? Ajuda o nosso canal a crescer, ajuda que esses programas cheguem para mais gente. Os bolsonaristas, eles dão um banho, eles jogam as lives deles para tudo quanto é lugar do WhatsApp, para o Telegram, para o vizinho, para o grupo da família. E a gente não faz isso. Então, se vocês fizerem isso, a gente tem uma possibilidade de levar esse debate que é tão importante e esclarecedor para mais gente. É uma forma, gente, de nós fazer uma tal da disputa de narrativa. Então, eu convido vocês a partilharem nosso link nas redes, no WhatsApp, em tudo quanto é canto que vocês estão, tá bom? O Inácio diz o seguinte: o programa Minha Casa Minha Vida também prevê investimento em urbanização, implantação de infraestrutura, esgoto, pavimentação, áreas verdes, etc. Prevê, né, Nilce? Eu tenho sempre um exemplo na minha cabeça, eu vou deixar você falar, mas eu gosto de contar esse exemplo porque ele é fantástico. Eu vi um programa Minha Casa Minha Vida na Paraíba, em João Pessoa, que, gente, até a infraestrutura da banda larga e esses que eu acho outra coisa muito legal, os equipamentos públicos estavam todos lá, né? No Minha Casa Minha Vida. Eles foram feitos tinha um posto de saúde, tinha escola, tinha a associação de moradores, que era a área pública e compartilhada desse condomínio, enfim, do Minha Casa Minha Vida, tinha internet banda larga livre para a comunidade usar. Então, é muito interessante nessa linha que você está falando, como é que você, escolhendo determinados lugares, você leva também infraestrutura, desenvolvimento, outras políticas públicas, né, Nilce? Bom, vamos lá. Isso também tem a ver com uma outra crítica que é feita de uma maneira muito recorrente ao programa, que é o problema da localização. Então, todo mundo fala, os conjuntos são longe, são periféricos, são implantados onde não tem infraestrutura e assim por diante, né? O programa, ele tem várias modalidades e tal, mas no desenho, né, sobretudo do faixa 1, o desenho do programa, ele repassa para a iniciativa privada, exatamente numa tentativa de incremento do setor industrial, né, da economia, prevendo exatamente essa questão da geração de emprego, ele repassa para o setor privado, para empreiteiras, o valor, e é a empreiteira que tem que se virar com aquele valor para entregar a unidade residencial. Então, diante do que é o valor especificado, definido, né? Diante do que é a metragem quadrada, diante do que é o considerado, né, uma habitação de mínimas dimensões para essas famílias da faixa 1, a empreiteira ela vai buscar lucrar na localização. Então, ela procura os terrenos mais baratos, né? E aí vem a crítica dizendo que é longe do centro das cidades, são em áreas mal equipadas e assim por diante. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa pensar o que é essa crítica que advém muito de um conceito do que é periferia dos anos 70, né? E o que é periferia nos anos 70, não necessariamente, eu não estou querendo dizer que não vale para tudo. Tem algumas situações que valem. Tem outras situações que aquele conceito de periferia não vale mais, porque hoje a gente tem uma realidade que é o que a gente chama de urbanização difusa, né? A urbanização espalhada pelo território. Desse ponto de vista, me parece mais interessante a gente avançar em relação ao programa e não pensar em falar, não, vamos remodelar aqui, voltar para trás, etc. Porque quando você incrementa a produção habitacional em centros de cidade, em áreas já qualificadas, você amplia o que a gente chama de renda diferencial e alimenta o que é a lógica do próprio rentismo. Então, quando você faz essas unidades residenciais mais distantes, né? E aí me parece que assim, o que a gente tem que pensar junto disso? Como é que a gente pensa, junto com a implantação
dos conjuntos, como é que a gente casa isso com geração de emprego e renda, como é que a gente relaciona isso à transição ecológica, como é que a gente pensa desenvolvimento tecnológico para oferecer um produto habitacional que seja, do ponto de vista ambiental, mais correto, não é? De que maneira a gente pensa na ampliação da participação social nesses processos, tudo isso, obviamente, que a gente pode incorporar. Só que a necessidade de correr com a geração de emprego e renda, diante do empobrecimento, da miséria que a população brasileira está submetida, a gente não pode, né, primeiro desenvolver tecnologia para depois criar emprego. É o contrário. Na verdade, você tem que ampliar a criação de emprego, para você ampliar a massa salarial e para que isso pressione para que o desenvolvimento tecnológico aconteça e se transforme. Não é? Então, nesse processo que nós temos que pensar, do ponto de vista da implantação de infraestrutura, a exigência, ela existe, óbvio, né, que assim como acontece no Bolsa Família, por exemplo, ou em outros programas dessa magnitude, alguns erros vão acontecer, alguns problemas vão acontecer, mas na maioria dos casos, né, a implantação de infraestrutura, ela acontece a contento. O trabalho da Larissa, que eu orientei, também mostrou isso. A Larissa tinha uma frase que eu gostava muito, ela dizia assim: para uma pessoa que mora bem, pode não parecer nada. Para uma mulher com 2, 3 filhos, que carregava uma lata de água na cabeça, entrar na sua casa, abrir uma torneira e cair água, faz toda a diferença do mundo. Então, essa imagem me parece muito impactante para a gente pensar e trazer para reformular, digamos assim, de que maneira essa crítica é feita. E, por último, uma coisinha bem rápida em relação também a essa crítica da localização, que eu acho muito importante. Quando a gente faz a crítica à localização do bairro, sem considerar as pessoas que estão indo morar naquele bairro, a gente está traçando o destino daquelas pessoas. Então, você está dizendo, foi morar no Cafundó do Judas. Não é assim, a pessoa vai construir riqueza ali, ela vai construir sua vida ali, ela vai gerar valor para aquela terra que está sendo colocada ali. Então, ela não pode ser estigmatizada pelo lugar onde ela vive, não é? Então, a gente tem que pensar de que maneira a gente traz isso para as lutas, que são muitas, múltiplas. E, para finalizar mesmo minha fala, eu acho que a grande luta do momento, todo mundo tem que incrementar, que ela é estrutural, é a luta contra o rentismo, que o Lula comprou, está travando, e é a nossa grande oportunidade de cerrar fileiras com ele e derrubar esses rentistas que estão impedindo o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, a melhoria da vida dos trabalhadores no Brasil. E o Minha Casa Minha Vida, na minha opinião, está aí para isso. Muito bem. Eu sempre lembro disso, Nilce. Eu pequena, né, filha de baiana, nordestina, passei a minha infância toda indo para a casa dos meus avós e não tinha água encanada, né, e não tinha luz. Então, assim, foi muito impactante quando eu voltei adulta, depois do Lula, que chegou luz para todos, que chegaram não só cisternas, mas a água encanada e a partir daí o esgoto, etc. Como é assim, a mudança da vida das pessoas, poder comprar uma geladeira, ter uma TV, até um ar-condicionado, né? Naquele calor dos infernos, você fala, caramba, a mudança, o impacto é muito grande, é muito grande. Só quem não tem ideia do que é isso, né? Não tem ideia. Então, assim, o Rubim chegou, deixa eu colocar ele na live, porque talvez ele queira te fazer também uma pergunta. Fala, Rubinho. Boa noite. Tudo Boa noite, bem? Nilce. Tudo bem? A gente está aqui falando do Minha Casa Minha Vida, né? Dessas super boas notícias que todo dia a gente está recebendo. O Lula, com 40 dias de governo, parece que está um ano, né, gente? Parece. Tanta coisa que já aconteceu. Rubinho, você quer fazer uma pergunta para a Nilce? Que daqui a pouquinho está chegando o Renato, aí a gente troca a Nilce pelo Renato, porque está sendo dinâmico, assim.
Não, primeiro, boa noite novamente a todos e todas. Prazer retornar à casa. Felicidade imensa. Eu queria perguntar para a professora Nilce, é o seguinte, professora, eu vou até repetir essa questão para o nosso companheiro Renato Simões. Tem uma mudança de subjetividade muito grande a partir da década de 90 com a chegada do neoliberalismo, principalmente nas quebradas, aonde o Minha Casa e Minha Vida, eu acho que tem que ter prioridade, principalmente para as mulheres negras e trabalhadoras, não é isso? Mas o que acontece é o seguinte, tem uma pesquisa do Data Favela que nos mostra o seguinte, que apesar de ter avançado Minha Casa e Minha Vida, ProUni, outros programas, principalmente Minha Casa e Minha Vida, nós não conseguimos nos organizar ao ponto das pessoas defenderem esse programa. Então, teve o golpe e nós sentimos falta do povo. Então, eu queria que você nos ajudasse aí, como é que a gente, com essa nova subjetividade... É engraçado o seguinte, eu brinco com a Flor, é o seguinte, tem a molecada, hoje, para mim, a maior classe trabalhadora que tem são os meninos dos aplicativos, são nossa juventude, quem trabalha nos aplicativos. Essa moçada não quer ter patrão. É um negócio impressionante, mas, ao mesmo tempo, tem uma exploração. Eu queria que você desenhasse um pouco como é que a gente possa avançar no Minha Casa e Minha Vida e também no tipo de organização, para a gente não perder isso que a Flor, quando eu entrei no programa, estava falando aqui. Perfeito, Rubinho. Tem tudo a ver com o que eu estava falando um pouco antes também, porque eu acho que o que a gente precisa mostrar, né, e com o discurso, também tornar mais evidente para a população. Qualquer investimento em programa de política pública significa você estar tirando dinheiro do rentismo e recolocando nas pessoas, né? Então, essa é uma questão fundamental, né? A disputa ela se dá nesse aspecto. Então, quando a gente está falando de juros, juros versus e teto de gastos, etc., versus investimento, é disso que a gente está falando, né? A disputa pelos recursos públicos, o banqueiro que quer alimentar o seu ganho sem fazer nada, e nós, trabalhadores, que estamos querendo ampliar o reconhecimento de que a riqueza se faz pelo nosso trabalho, né? Então, junto com a ideia, o Minha Casa Minha Vida, junto com a ideia da conquista da casa, que aí está muito na chave do consumo, de resolver o problema individual, etc., a gente tem que mostrar isso. O Minha Casa Minha Vida, a conquista é salário, é emprego, é investimento público na produção e não no rentismo, né? É isso que a gente tem que falar, né? E enfatizar de uma maneira muito importante, para que isso também pressione desenvolvimento tecnológico, replanejamento da distribuição da população pelo território. Essa questão que você está falando, Rubinho, das quebradas, ela é super importante, porque também, né, eu vivo aqui no centro, no coração da cidade de São Paulo, e eu sei o que isso significa do ponto de vista simbólico. Há um domínio das subjetividades a partir do que é o consumo que essa cidade oferece. O sujeito que mora mais perto desses benefícios, ele olha e mira a vida dele por essa linha de consumo, né? E ele esquece de olhar o que é a vida e a reprodução da vida fora desse esquema dos domínios culturais que estão muito concentrados nas metrópoles. Então, ao invés de ele valorizar essa conquista e pensar, eu quero ampliar essa conquista para mais gente como eu, aí ele, bom, eu conquistei aqui a casa, agora eu quero conquistar o carro, o relógio, o não sei o quê, e aí vai, não é? Então, não é que não tenha direito disso, óbvio que tem, todos nós temos os nossos desejos e queremos isso. O que não dá é para, ao buscar os nossos desejos, abandonar o que são as nossas origens, né? Então, é aqui, é isso. É óbvio que a gente traz muito para o que são as nossas próprias histórias de vida, né? Então, eu galguei, eu cheguei, saí lá do interior de São Paulo, de uma cidadezinha de
filha de classe média baixa, meu pai era bancário, etc. Fui estudando, virei professora, etc. Mas eu não esqueço de onde eu vim. Eu tenho que defender o trabalho. É o trabalho que eu tenho que defender. É a geração de emprego e renda, é pensar na construção desse país a partir desse aspecto, né? Então, eu acho que talvez seja por aí que a gente tem que fazer, reforçar o que nos une de verdade. Todo mundo aqui é trabalhador, ninguém vive de renda, né? Então, acho que é aí que a gente tem que reforçar, separar, né, o quem vive de renda do quem vive do seu trabalho, do seu salário. E aí mostrar que o programa, ele não é só a conquista individual, mas ele é essa conquista coletiva de produção de riqueza, de geração de trabalho e de renda, para construir uma consciência de que as pessoas precisam lutar para que essa riqueza produzida seja melhor distribuída, porque senão ela vai para lá no rentismo, né? Se eu acabo na conquista da minha casa, de novo essa riqueza vai parar no rentismo. Então, acho que talvez seja por aí, não sei. A gente vai ter muito pano para manga para debater, Nilce, eu acho. E você trouxe uma coisa que eu quero depois a gente fazer um novo programa sobre isso, e, se possível, com a Luciana, para a gente discutir também o aspecto de ciência e tecnologia. Que, assim, eu me lembro que na pandemia, Nilce, a gente via a China construindo um hospital em 7 dias. Né? Uma das maiores cadeias produtivas que nós tínhamos antes da Lava Jato, além do petróleo, era a indústria da construção civil. Né? Então, assim, o quanto que a gente tem aí de potencial de crescimento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Mas isso vai ser um papo para uma outra vez, que eu quero você aqui, março, mês das mulheres, vou chamar você para algumas bancadas aqui, mas eu já vou colocar o Renato e você vai se despedindo, suas palavras finais, para a gente começar com o Renato. Super obrigada pela oportunidade, Fro, Rubinho, boa noite ao Renato. Muito feliz por poder, de minha parte, comemorar com toda alegria a retomada do Minha Casa Minha Vida e agarrar com todas as forças, porque vem muita crítica de nosso lado. A gente precisa construir o argumento para enfrentar essa crítica do nosso lado, que muitas vezes pensa que está defendendo o trabalho e, na verdade, está compondo correntismo. Então, vamos lá selar forças para a gente construir aí a defesa desse programa fundamental para a retomada do crescimento e da geração de emprego. Muito obrigada, um beijo, gente. Boa noite. Tchau, querida. Tchau. Beijo, até logo mais. Até. Renato, querido, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Eu acho que era o microfone da Nilce que estava mais baixinho, mas como dava para ouvir, a gente deixou para não criar muito ruído. Renato, quem chega depois não faz teste de som, né? Então eu estava em dúvida aqui. Sim. Você tá no anexo 1 ainda. Isso. Aqui as instalações da Secretaria-Geral da Presidência, elas são no Palácio do Planalto, como os 4 ministérios, né? A Casa Civil, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Relações Institucionais e o GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional. E as equipes somos todos aqui nesses anexos, né? Do Palácio. E hoje foi justamente a mudança. Então, nós estamos instalando os computadores de novo, né? Porque nós estávamos em salas provisórias e agora estamos nas salas definitivas. Então, a primeira, olha, você está inaugurando o espaço aqui da Secretaria Nacional de Participação Social, aqui no Palácio do Planalto. É uma honra para mim. Escolhemos bem, hein? É uma honra para nós, estamos estreando bem. Eu fui semana passada aí, consegui marcar, a gente conseguiu comer um pouquinho, um almocinho aí no anexo. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de fardado que eu vi, mas era porque o GSI fica aí. Mas eu conversei com um dos seus diretores, né? A gente almoçou junto com o querido Pedro Pontual. Para essa nossa conversa, gente, para quem... Eu duvido que vocês não conheçam o Renato Simões, mas o Renato Simões tem uma longa trajetória aí na vida pública, já foi deputado estadual, deputado federal,
é um grande defensor dos direitos humanos, esteve aqui na Assembleia, na Alesp, na Comissão da Verdade, enfim, ele já foi secretário de governo, tem uma bibliografia imensa, mas agora, para nossa felicidade, um quadraço desse, virou secretário nacional de participação social. É uma secretaria, né, que está recuperando uma trajetória do PT, né, de trabalhar e de estimular a participação social, as decisões, né? O PT inaugurou orçamento participativo, por exemplo. Então, isso vai estar no comando do Renato. Aliás, Renato, eu queria começar você esclarecendo, falando das 4 diretorias da sua secretaria, porque eu acho que é um bom começo para a gente entender um pouco como é que vai funcionar a sua secretaria. Beleza. Bom, antes de entrar nesse assunto aí, só explicar que durante a transição, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um ministério muito tradicional, ele foi totalmente reformatado daquilo que era para se transformar, sob a gestão do ministro Márcio Macedo, na porta de entrada das relações do governo com a sociedade civil, os movimentos sociais organizados e o legado da participação social. Então, é um ministério enxuto em que as secretarias aqui existentes estão totalmente voltadas para isso, particularmente, né, a Secretaria de Participação e a Secretaria de Diálogos Sociais são 2 secretarias que dividem áreas de atuação muito comuns, mas que organizam, né, de um lado, na Secretaria de Diálogos, toda a agenda concreta dos movimentos sociais, de interesse dentro das ações de governo, inclusive constituindo mesas de diálogo sobre pontos polêmicos, né? Muitas vezes nós temos diferentes de entendimento entre os movimentos sociais e o governo, ou entre os movimentos sociais e parte do governo, né? Nunca um movimento ou uma entidade ou uma rede se relaciona com um único ministério. Às vezes um ministério tem uma política, outro tem outra e precisa afinar isso. Então, essa Secretaria de Diálogos, ela está focada nessa relação, nesse permanente atendimento e negociação com os movimentos sociais, coordenada pela secretária Kelly, né, que vem dos quadros do MST, que esteve conosco durante toda a transição de governo. E a Secretaria de Participação Social, ela é a secretaria que organiza, então, de uma forma mais estrutural, as relações de participação do povo na construção desse novo Brasil. Então, ela está pautada naqueles compromissos que o presidente Lula assumiu durante a sua campanha, ele não enganou ninguém, ele falou, vai estar de volta, sim, a participação social, os conselhos vão voltar a serem prestigiados, as conferências vão ser renovadas, nós vamos recuperar, né, aqueles mecanismos tradicionais, mas ele também disse o seguinte, que é preciso fazer mais e melhor, que não tinha sentido ele voltar a ser presidente da República para ser um repeteco do que já foi. E isso vale para nós também. Por isso é que a Secretaria de Participação ela está muito turbinada em relação ao que era nos governos Lula e Dilma essa área, porque ela tem essa tarefa de recuperar, portanto, dentro da lógica, né, de que esse é um governo de reconstrução e de transformação, ela vai reconstruir aquilo que foi destruído. Nesse sentido, nós vamos acompanhar o processo de reconstituição de todos os conselhos e colegiados nacionais que foram extintos ou atacados pelo governo Bolsonaro. Nós vamos ter agora, no dia 28, uma coisa muito simbólica, que o presidente Lula vai reinstalar o CONSE, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, num grande ato aqui no Palácio, que vai coordenar novamente toda a política de combate à fome no país, né? Foi um ato simbólico do presidente Bolsonaro acabar com o CONSE como um primeiro ato de governo e, para nós, está sendo extremamente simbólico reinstalar esse conselho. Além disso, nós já vamos ter o processo de conferências sendo retomadas, algumas já estão sendo convocadas, outras já estão começando as suas etapas municipais, preparar as suas etapas municipais, mas
o foco da nossa diretoria de participação, além dessa reconstrução, é a transformação. Então, nós queremos que esse sistema ele também se transforme num sistema de maior participação na base, de maior participação popular, que haja participação social nos territórios, que haja participação popular em cada política pública, né? Estava vendo aí a aula sobre o Minha Casa Minha Vida, agora peguei o final, né? E realmente nós queremos que em cada conjunto habitacional da Minha Casa Minha Vida tenha participação social, que em cada unidade do Sistema Único de Saúde tenha participação social, que o povo participe aonde ele vive, nos territórios em que ele constrói a sua identidade, não só num sistema nacional. Isso vai estar associado à segunda diretoria, que você já também conheceu através do Pedro Pontual, que é o nosso diretor, que vai recuperar os processos formativos da participação social. Porque as pessoas não podem, como disse o Frei Beto outro dia, numa reunião nossa aqui, não podem ser novamente inseridas na sociedade ou incluídas pelo estômago, também pelos corações e mentes. Então, nós precisamos, de fato, desse processo de educação popular, ajudando a organizar o povo nos territórios. Então, esse é o segundo ponto, né? Além disso, nós vamos recuperar as plataformas digitais de participação. Todos nós sabemos que há 7 anos atrás, quando a presidenta Dilma investia nessa iniciativa inovadora, né, de criar plataformas de participação, tinha até um certo estranhamento, porque o povo não tinha acesso ao smartphone, não tinha acesso à banda larga, o sistema tradicional estava meio encanado que essa coisa de digital não vai funcionar legal. E, na verdade, ao longo desses anos, nós tivemos um duro aprendizado também na pandemia, né? O celular chegou na mão de todo mundo teve que se virar, né? E hoje nós temos uma sólida base para participação por meios digitais, que é complementar e, ao mesmo tempo, fator de organização popular e de participação territorial. E, por fim, a inovação que o presidente Lula anunciou na campanha também, que é o orçamento participativo. Nós temos uma diretoria aqui que vai cuidar do PPA participativo, que já vai começar agora no mês de março. Nós vamos já lançar o PPA participativo em março, é quando a participação no ciclo orçamentário do conjunto do governo, porque o PPA, Plano Plurianual, ele trata do futuro. Qual é a sinalização que esse governo quer dar para seu período todo de administração? E já manda também junto, em 31 de agosto, o primeiro orçamento desse ciclo de 4 anos. Então, nós estamos trabalhando bastante com a equipe da ministra Simone Tebet, lá no planejamento, para, né, os 2 ministérios, a Secretaria-Geral e o Ministério do Planejamento, lançarem o PPA participativo, que é quando nós vamos fazer, então, o ensaio, né, primeiro de um orçamento participativo federal que nunca foi feito antes, né? Nem nos nossos governos anteriores houve participação social na forma de orçamento participativo. Então é isso, Maria, uma exposição assim um pouco mais longa, mas agora eu sou mais curto e grosso nas respostas aí do que a gente precisar explicar. E eu vou passar já para os meus companheiros de bancada. Deixa eu só fazer um comentário, Renato. Você falando disso, eu me lembrei do Jamil Chad, que a gente estava conversando aqui. Um dia ele disse assim, sabe, eu recebo da prefeitura, né? Ele mora, meu Deus do céu, na sede da OIT, na Genebra, que ele mora? Genebra. Então, ele disse que recebe pelo correio. O quanto que tem, as prestações de conta, né, da prefeitura, é assim, ó, nós temos tanto, a gente está pensando em gastar nisso. É uma coisa assim, que pensando que você está numa diretoria que vai ter a plataforma digital, né, o quanto não se pode dialogar com a população sobre isso, né? Sobre quanto a gente gasta, o dinheiro é tão pouquinho e precisa ampliar, né? E tem tanta coisa para fazer, no que a gente vai priorizar. É bem interessante isso, conhecer essa experiência, né? Das pessoas receberem em casa, ó,
Os deputados do PT faziam isso aqui na Alesp. Eu vivia recebendo dos meus deputados, né, do PT, olha, a gente fez isso esse mês. Eu acho que tem que voltar esse tipo de coisa. Chegava a ter cartinha. É bom que as pessoas saibam. Se você está lá, você tem uma prestação pública. Então, essa noção para o cidadão, né, que votou, que foi lá, falou, bom, ó, tá aqui. Ele está se comunicando, ele está prestando contas. Eu acho isso bem interessante. Eu vou pôr o Teseu, que acabou de voltar, para fazer a primeira questão, e depois passo para o Rubinho, tá, Rubinho? Boa noite, né, Rubinho e o meu companheiro Renato aí. A gente estava aqui com a câmera fechada, mas estava atento aqui. Também a Nilce, né, que esteve junto com a gente aí antes de vocês entrarem. Mas eu acho que a gente falou mais cedo, né, Fro, que assim, é muito importante, é muito impactante o quanto todo dia é notícia boa, né? Coisas boas, novos projetos. Aí você vê ciência e tecnologia isso. E eu, enquanto o Renato falava, eu lembrei do companheiro Zé Ayrton, apesar de morar no Rio hoje, no estado do Rio de Janeiro hoje. Eu sou do Ceará, né? E o Zé Ayrton, né? A gente conviveu um tempo com o Zé Ayrton, que foi uma das primeiras iniciativas do PT, né? De orçamento participativo, e teve uma gestão de sucesso lá em Capuí, lá no extremo leste do Ceará. E eu acho que é alguma coisa revolucionária, né? E a gente tem um modelo de orçamento participativo muito, eu diria, analógico, né? Então, você misturar como fazer isso de forma digital, o PT até fez, né, na campanha do Lula, acolheu as propostas de forma digital, acho que foi bem bacana, mas isso a nível de governo é um desafio maior, né? Queria que comentasse um pouco sobre isso. Bom, isso, em primeiro lugar, é um desafio, né? Como a gente falou, nem nas nossas experiências anteriores de governo a gente conseguiu fazer o OP, né? E o OP foi uma inovação criada e consolidada no Brasil, que hoje é referência para muitas experiências internacionais. Ainda hoje eu estava falando aqui com uma companheira da CGU, né, sobre um seminário internacional que nós vamos fazer de boas práticas, né, onde o exemplo da Suíça é importante, né? Claro, é um país pequeno que tem uma tradição de participação em comunidades locais muito forte, né? Toda a participação se dá no território, né? Com todo aquele sistema de cantões, e com certeza a Suíça é uma experiência interessante. E a China, né? A China, com toda a sua cultura tal, partiu da experiência do OP do Brasil, que é referência para eles, e desenvolveu um projeto de participação dos territórios também muito forte. Então, nós vamos agora, né, em que o orçamento participativo ele caiu de intensidade nas próprias prefeituras administradas pela esquerda, né, nós não temos aquele vigor inicial do OP, do começo dos anos 90, né, ou depois do relançamento dessa ideia no Fórum Social Mundial, nos anos 2000, teve uma certa queda, vamos dizer assim, de intensidade, né? A gente avaliava isso ontem, inclusive aqui com os companheiros da Associação Brasileira de Municípios, né? Nós queremos também devemos realizar brevemente com as entidades municipalistas, né, uma reunião para avaliar essa parte do orçamento participativo municipal também. E vários governos estaduais assumiram um protagonismo também. Estamos conversando com o governo do Maranhão, com o governo da Bahia, com o governo do Ceará, né, são governos, o Consórcio Nordeste, por exemplo, tem várias experiências de sucesso de regionalização, o que nos interessa muito, que a participação para nós tem que conjugar esses dois elementos que são altamente desafiadores e inovadores. É o território e o digital. Esses dois elementos para nós são incrementos na qualidade da participação e são incrementos também na efetividade da participação. Porque isso que o Jamil falou para você é algo fundamental. A pessoa participa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se ela não tem uma resposta do governo do que é que a ideia dela virou, mesmo que seja, pessoal, isso aqui não dá para fazer.
ou nós vamos colocar isso para estudar para daqui 2 anos tentar fazer, ou isso aqui depende de uma legislação, é uma matéria de competência do Poder Legislativo. Então, essas duas tarefas também nós temos, que é aumentar a qualidade da participação, incluindo essa participação nos territórios e no digital, como inovações importantes, mas também aumentar a efetividade da resposta governamental, né? As conferências têm que receber prestação de contas do que foi feito daquelas demandas das conferências anteriores, né? E a pessoa tem que ter um aplicativo onde ela possa consultar, inclusive pelo seu celular. Ela resolve tanta coisa pelo celular, inclusive no governo federal, através do eGov, por que ela também não pode participar pelo celular dela? Então, são desafios que nós estamos agora, claro, tratando de refletir, organizar equipes e desenvolver consultorias para a gente poder oferecer esses produtos no mais breve espaço de tempo, mas são os nossos desafios. E eu acho que nós temos esse desafio muito grande de fazer com que a participação no orçamento ela esteja casada com um conjunto de políticas públicas que estão acopladas, não é só dar uma ideia de como é que o orçamento vai ser desenvolvido, né? É uma ideia de também monitorar a execução das políticas públicas que o orçamento define. Nós tivemos, claro, um embate muito grande na campanha, vocês vão se lembrar, em várias oportunidades o presidente Lula falou que ele não entende por que tem um orçamento secreto, que o orçamento que ele quer é o participativo, né? E já durante a PEC da transição, em que o presidente Lula, né, vamos dizer assim, praticamente tomou posse antes de tomar posse, né? Porque ele teve que tomar decisões diante da destruição do Estado brasileiro para ter uma ação imediata. E a PEC da transição viabilizou economicamente. Hoje, aliás, ontem na Bahia, anteontem na Bahia, ontem em Sergipe, o presidente Lula destacou isso. Se ele está entregando obras que estavam paradas, como esse conjunto Minha Casa Minha Vida, em Santo Amaro e tal, é porque teve folga orçamentária dada pela PEC da transição, senão não teria. Então, também nós temos esse desafio de negociar com o Congresso Nacional para que a participação popular no orçamento, durante a concepção do projeto de lei, seja também suficientemente respeitado no Poder Legislativo, que é outra instância de participação, para que a gente possa, de fato, fazer com que essas marcas que o orçamento terá, vinda da participação popular durante o Poder Executivo, né? Nós vamos ter participação de março a agosto, quando o projeto de lei tem que ser encaminhado para o Congresso Nacional, e aí abre-se uma outra etapa de participação também, que é liderada pelo Congresso e que vai ser, enfim, votada por eles até dezembro. Renato, e tomar cuidado também com os mecanismos, né, de controle desta participação no mundo digital, porque a gente está vivendo uma dissonância cognitiva e também uma estratégia que hoje saiu uma matéria gigante no Le Monde sobre um crime assim absurdo, né, envolvendo grandes financistas, e como que se usou da fake news. Porque, assim, tem uma coisa que eu acho muito importante as pessoas entenderem. O orçamento participativo, voltando à fala da Nilce inicial, ele é uma disputa, gente, com rentismo. Porque, assim, o que é o poder público? O que é o Estado? Né? O Estado tem um orçamento. E a gente vai estar, quando a gente diz assim, olha, tem que gastar com isso, tem essa necessidade, a gente está disputando com um grupo que vive se apropriando aí do orçamento que é de todo mundo, né? Então, assim, isso é bastante importante. Provavelmente é preciso criar mecanismos aí tecnológicos para que, de fato, sejam pessoas, não robôs, enfim. Há uma dificuldade aí nesta era, né? De fake news, enfim, de estrutura, porque é um sistema, né, Renato? Há um sistema que é bastante lucrativo, que rende dinheiro, né? Você trabalhar
com espalhar mentira, enfim, com intervir em processos que deveriam ser democráticos e não é. Eu hoje estava voltando de Santos para cá e vendo a linha Ouro lá, né? Parada, falei, gente, tá fazendo aniversário. É uma década. O quanto que foi de dinheiro, porque era para ser na Copa. E passou quase 3 governos do estado. Você já foi deputado aqui, acompanhou isso. E tá lá. É acidente, é ponte que cai, a estrutura 10 anos exposta de ferro, muita coisa. Quanto que dinheiro público foi consumido ali? Então, imagina a gente tendo controle sobre essas questões, o quanto seria interessante. Rubinho. Boa noite. Rubinho, só um pouquinho. O Josemar está falando uma coisa maravilhosa aqui. Like. A Veranice também. A gente está falando de disputa de narrativa. Volto a insistir, minha gente. Like na nossa live e distribuam o conteúdo para as pessoas entenderem o que está acontecendo nesse governo. Vocês querem fazer frente a fake news? Coloca a verdade. Coloca um cara como Renato Simões explicando o que é a Secretaria Nacional de Participação Social. Coloca a Nilce falando sobre o que é o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, aí a gente vai estar disputando com a verdade, né? Com as pessoas explicando como funcionam as coisas. E não com esse monte de mentira que se espalha na internet. Rubinho. Boa noite, eu companheiro Teseu. Você estava na live, eu cheguei depois. Companheiro Renato Simões, prazer estar debatendo com você aqui, todos e todas. Companheiro Renato Simões, eu vou colocar algumas provocações aqui, porque eu venho acompanhando um pouco a descrença da maioria da população no Estado, nas políticas públicas, digamos assim, do governo, do Estado, também uma crise de representação dos partidos políticos, uma descrença muito grande. Tem a partir da década de 90, companheiro Renato, digamos assim, com a chegada do neoliberalismo no Brasil, pode-se dizer assim, há duas coisas assim fundamentais que aconteceram nas periferias, nas quebradas brasileiras. Primeiro foi a crise do trabalho, né? O mundo do trabalho mudou para essas pessoas. Foi trabalho precário, as pessoas viviam de bico, depois eles inventaram agora o empreendedorismo. E na outra ponta da crise do trabalho, eu coloco também o desmonte do Estado brasileiro. Por exemplo, a questão do posto de saúde piorou nas quebradas, equipamentos de lazer também foi um desmonte muito grande. Isso, eu acho que esse projeto que deu o golpe a partir de 2016, ele conseguiu, de uma maneira... falar que ele não era o institucional, que ele não era o Estado brasileiro, que ele não fazia política, e isso pegou muito nas pessoas. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, a gente tem um desafio hoje muito grande, quando você fala do território, e a Flor sabe, eu tenho um pequeno corre aqui nas quebradas, e a coisa mais difícil que tem hoje é você organizar as pessoas até no seu território, para um posto de saúde, para a gente trazer para uma biblioteca, para o menino que está no campo. Então, você falou em duas coisas aí fundamentais, território e plataforma. Eu queria entender como é que vocês estão pensando, porque uma das críticas que eu faço, quando vai falar de participação social, pega claro que todos nós sabemos que foi uma digamos assim, a gente não está falando que isso não tem que ter, mas hoje, as formas tradicionais de organizações, me parece que não pega esse coração e a mente, principalmente do povo trabalhador, que, volta a dizer, muitas vezes está no trabalho precário. O trabalho, por exemplo, você vai conversar com o menino da motoca, dos meninos dos aplicativos, e eles falam assim, a gente não quer ter patrão. Então, eu acho que eu acho que é um grande desafio nosso hoje organizar esse território, esse trabalho de base. Eu queria entender o que vocês estão pensando nisso. Você colocou aqui a questão das plataformas digitais, eu acho que é um avanço, mas como é que vocês estão pensando? Eu sei que não é só tarefa do governo organizar a base, eu sei, mas o que vocês estão pensando para potencializar o que já tem, sair do tradicional
e a gente conversar com essas pessoas que não estão nessa organização tradicional. Eu queria muito entender isso. Eu acho que esse é um grande desafio nosso. Bom, não tem dúvida, são perguntas que dariam um programa aí, um seminário, né? E nós estamos fazendo alguns aqui, porque realmente durante a transição isso ficou muito marcado, né? E esses ataques à democracia, que começaram com o golpe de 2016, eles só aumentaram a intensidade da crise da democracia representativa brasileira, né? Antes do golpe, nós já tínhamos em baixo nível de credibilidade instituições parlamentares, partidárias, né? E isso avacalhou de vez, né, com o golpe e com o governo Bolsonaro, porque nós tivemos até, né, a desmoralização dos meios de comunicação e das Forças Armadas, que eram instituições bem avaliadas em pesquisas de opinião e que foram puxadas para o ralo pelo presidente Bolsonaro, pela avalanche de fake news e pela conivência militar com esse projeto de destruição nacional que o Bolsonaro representou. Então, retomar a ideia de uma democracia representativa, como foi feito depois da tentativa de golpe do 8 de janeiro, valorizar o Supremo Tribunal Federal, valorizar as duas casas do Congresso, a solidariedade dos governadores, é muito importante, porque nós lutamos por ela duramente durante a ditadura e na Constituinte de 86. Agora, nossa Constituição de 88 diz que a democracia brasileira não é só representativa, ela é também participativa. E aí é que nós temos uma hipertrofia da democracia participativa que agrava, vamos dizer assim, a crise da democracia representativa. Se o povo participa, as instituições se reconectam com a participação popular, isso é muito importante. Então, nós estamos aqui, claro, o Palácio tem outro ministério, que é a Secretaria de Relações Institucionais, do ministro Alexandre Padilha, que tem esse enfoque, né, a discussão federativa, a relação com os governos, com os parlamentos, com as prefeituras, né, a defesa, vamos dizer assim, de mecanismos de relação institucional, e são fundamentais. Mas nós aqui estamos, com o ministro Márcio Macedo, focados na questão da democracia participativa. E nesse sentido é que não dá para a gente continuar sem participação popular. O que eu chamo de participação popular? É aquela participação no chão da sociedade, né? Então, nós vimos como a transição valorizou isso, Rubinho, à medida em que se criaram secretarias em vários ministérios que estão dedicados a pensar o território. Não somos nós aqui da Secretaria-Geral que vamos inventar a roda, mas é muito importante, por exemplo, que no Ministério de Cidades tenha lá uma secretaria pensando as periferias. Da mesma forma que no Ministério do Desenvolvimento Agrário, você tem secretarias pensando a governança territorial rural. Nós estamos resgatando, inclusive, a experiência dos territórios da cidadania, que foi muito importante nos governos Lula, né? Uma experiência muito rica, que não precisa ser copiada, mas ela deve nos inspirar. Também o Ministério da Cultura criou uma secretaria de comitês de cultura, né? Que inclui os pontos de cultura, mas tem uma política muito mais ousada de pensar o fazer cultural nas comunidades. Da mesma forma que nós temos o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, que pensam também a sua ação territorial. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos juntar tudo isso, né, nesse momento de reconstrução, para pensar o que é a política no território. Mas nós temos grandes ministérios que fazem isso. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo. Então, é importante que tenha um setor de educação popular no MEC, um setor de educação popular na saúde, um setor, né, nas políticas de combate à fome, que pense muito mais do que a gente estimular a economia de longe, nós temos que estimular a economia ali na ponta. Então, o território, ele, embora seja um desafio para a participação social, ele é um espaço que precisa ser ocupado pelas políticas públicas, porque é ali que ela acontece, né? A pessoa vai ao posto de saúde ali,
né? Ela vai à obra A ou B ali. E é ali que ela tem maior efetividade na sua participação. Agora, o digital, ele precisa complementar esse aspecto com uma universalização da política. Por quê? Porque não ocorre o Minha Casa Minha Vida só lá na minha região, né? Claro que no território eu vou priorizar aquilo que é mais cabível, né? Se nós formos lá para Icapuí, nós vamos ter a necessidade de discutir naquele território o impacto de todo o crescimento decorrente do turismo. Mas se a gente for para as regiões semiáridas, nós temos que relançar, reorganizar, né? Aprofundar a política das cisternas, né? Eu acabo de voltar da região do Rio Tapajós, lá em Santarém, no Pará, onde nós estamos vendo o potencial que tem as comunidades tradicionais de usar as várzeas para a produção agroecológica, porque as várzeas do Baixo Amazonas, elas vão renovando a terra sem a necessidade de adubo e sem a necessidade de muitos conservantes e de muitos agrotóxicos que são necessários às vezes, ou totalmente desnecessários no geral. Mas ali é um território que, se eu não fosse lá e não tivesse ouvido de quem planta lá, a gente não saberia que ali, por exemplo, você pode fazer 2 colheitas de arroz por ano sem agrotóxicos, só utilizando a movimentação de terras do fluxo das águas. Como é que você entende isso se não tiver participação social? Como é que você inova? Como é que nasceu o Minha Casa Minha Vida, se não foram os movimentos de moradia? Como é que nasceu o Luz para Todos, se não foram aquelas comunidades que não tinham luz, que ainda viviam com lamparina, né, no começo do século XXI? Então, eu entendo que a participação digital, principalmente quando ela se apropria de um desenvolvimento tecnológico recente e de uma contingência que foi muito dura para a sociedade brasileira, ficar 2 anos dentro de casa ou 2 anos se arriscando na rua a pegar uma doença que podia ser mortal, e as pessoas tiveram que organizar a sua vida pelo celular, combinando ali pelo Zap como é que a família ia se resolver, como é que ia cuidar de fulano que estava doente, como é que ia organizar o velório de fulano ou a festa trabalhando pelo aplicativo. Então, eu acho que essa cultura digital ela pode incentivar plataformas que nós estamos querendo levar no mais alto nível. Por exemplo, quando eu estive aqui no governo Dilma, nós tínhamos uma plataforma chamada Participa BR e lançamos uma segunda plataforma chamada Dialoga Brasil, que foi uma plataforma que a presidenta Dilma percorreu o país fazendo eventos territoriais e digitais ao mesmo tempo. Eu fui no lançamento. Então, que bom. Então, nós, evidentemente, isso foi truncado pelo golpe, foi totalmente desativado. Aqui nós estamos juntando os cacos, né, dessa área de participação digital. Mas, por outro lado, nós temos experiências de prestação de serviços do governo federal por uma plataforma muito robusta, que é o eGov, que atinge uma base de milhões de pessoas que resolvem os seus problemas com o governo naquela plataforma. Então, por que não fazer participação social no eGov? Ao mesmo tempo em que a pessoa está resolvendo os problemas, ela avalia aquela política, ela sugere novas políticas, ela tem contato com outros temas que ela não sabia, porque ela entrou lá para pegar a carteira de habilitação ou uma cópia da carteira de vacinação. Só que quando ela entra no meio digital, ela pode ter acesso a um mundo que talvez ela não conheça. E aí os portais de participação, eles incluem, embora não sejam portais de comunicação, eles incluem também comunicação, porque é lá que a pessoa fica sabendo a verdade, né? Elas incluem também mecanismos de aprimoramento de política pública, porque lá ela sugere funcionalidades que muitas vezes um técnico não percebe, mas a pessoa que usa percebe. Posso dar um adendo? Eu vejo que nós estamos iniciando um diálogo com todos esses ministérios, né, para que a gente possa constituir o mais rapidamente possível, já para esse PPA, alguma participação territorial e alguma participação digital. Mesmo que em 3 meses a gente não consiga levantar uma plataforma
robusta, né, como a gente gostaria de ter, alguma participação digital tem que ter. Porque aí o orçamento participativo do ano que vem vai pegar toda essa prática já realizada, vai fazer o balanço e vai aprimorar ainda mais para a participação ser cada vez maior. Rubinho, eu deixo você já intervir, mas eu queria só lembrar práticas que a gente já tinha, Renato, que eu tenho certeza que vocês vão recuperar. Eu fiz uma cirurgia pelo SUS e aí eu recebia em casa uma avaliação para eu dizer quanto tempo eu fiquei, como é que foi. Era muito interessante. Primeiro que eu falei, nossa, ele sabe que eu fiz a cirurgia, ele está acompanhando isso. Isso é bem legal a gente ter como cidadão. Olha, eu estou lá, estou no SUS, recebi isso. E eu devolvia, fazia questão de devolver essas avaliações. Essa é uma coisa bem interessante, da gente, já que tem uma base de dados tão grande, né, esses espaços da avaliação das políticas públicas. O Nilson está lembrando aqui, tem centenas de creches iniciadas no governo Dilma que depois do golpe foram paradas as obras. Nilson, tem centenas, milhares de obras paradas, milhares, não é só creche, não. É obra desde estrada, tudo. Eu estava falando agora do monotrilho, que era algo da Copa, e até agora não foi concretizado. Em São Paulo, a gente fica parado, gasta uma fortuna para se deslocar, por exemplo, os aeroportos. Congonhas, qualquer lugar, qualquer grande metrópole do mundo, você chega de trem. É muito rápido, ninguém fica parado. Aqui não, se você não pegar um Uber, um táxi, você não chega, porque não tem nem ônibus para ir para o negócio. E está há mais de 10 anos lá parado. Rubinho, você ia fazer uma intervenção e eu vou pôr o Teseu na conversa. Você consegue ficar até às 8, Renato? Tranquilo? Consigo. Ai, que maravilha. Olha, Estava previsto uma hora, né? Uma hora começou às 7 e vai até às 8. O secretário desse é maravilhoso, também, que a gente consegue tirar uma horinha dele para conversar sobre política pública. O companheiro Renato, acho importante esse esclarecimento que você trouxe para a gente. Agora, eu quero lembrar só uma questão histórica. Por exemplo, nós tivemos um plebiscito no Brasil, a partir da década de 90, foi em 1993, sobre a gente falar sobre escolher monarquia ou república. Depois, os governos democrático popular do governo Lula e Dilma, em 2005, a gente teve a questão do armamento. Então, nem essas questões que a gente está garantido na Constituição, a gente colocou em prática nem nos governos populares. Mas eu queria só... Você falou de uma questão das plataformas digitais. Hoje, todo mundo, qualquer um trabalhador, trabalhadora das periferias, tem celular. O grande entrave é os dados. Muita gente não tem acesso, muitas vezes, a várias informações. Eu acho que isso é uma política que a gente tem que preocupar. Wi-Fi nas praças, nas ruas, a gente democratizar realmente o acesso às plataformas digitais e fazer... Banda larga. Banda larga, né, Flor? Fazer disputa ideológica. Muitas vezes, o governo de extrema-direita fazia disputa ideológica direta. Muitas vezes, e o caso da Itália prova para a gente, nós vamos calando. Olha o que deu na Itália, olha o que deu aqui. Acho que esses adendos que eu queria colocar. Eu queria, Renato, antes de te passar a palavra, eu queria falar uma outra coisa que você estava colocando na nossa fala anterior. Que vários ministérios precisam ter um espaço, né, quase que uma secretaria de educação popular. É educação para a cidadania. Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa, que as pessoas entendam a disputa que está em jogo, né? Assim, olha, tem tanto para a saúde, a gente vai fazer isso, vamos aplicar aqui, tem essa sugestão, tem tanto para a educação, o governo fez isso... com dados, né? A transparência que a gente pode fazer chegar. E uma coisa que é característica do PT, e eu acho que agora o desafio de vocês é ainda maior, que é o diálogo intersetorial. Né? Por exemplo, a diretoria do Pedro Pontual conversar com o EJA no MEC.
né? E como é que faz essa política ganhar essa amplitude? Porque a gente está lá no MEC com o EJA, com os trabalhadores voltando. Como é que a gente faz isso? Olha, você é cidadão, né? Você tem este direito, e este direito você tem que defender. Porque se você não defender, você vai perder. Olha onde chegamos, né? O Brasil com 33 milhões de fome. Então, quando a gente fala em educação popular, a gente está falando em educação cidadã. A gente não está falando naquela coisa horrorosa que o Bolsonaro fez. O PT ele vai fazer. Qual a disputa? Ele vai fazer com que a galera entenda que ele é cidadão e que direitos ele tem, que ele tem que lutar por esses direitos. Isso é cidadania. Isso é um governo popular. Né? A gente não está falando de uma disputa ideológica ridícula, nojenta, como foi feita no governo Bolsonaro, que fascisou uma boa parcela da população. Então, acho que essa é a disputa que a gente tem que fazer de modo muito decente, para as pessoas se enxergarem como sujeito de direitos, né? E lutarem por isso. Assim, com a sua colocação, né? O projeto que foi relançado do Procatador, né? Esses dias, que também a gente ajuda aqui no sindicato um projeto que tem de catadores aqui no município de Campos Goytacazes, que são 400 famílias que trabalham e que eles não tinham sequer um carro para poder ajudar nessa logística, para pegar material e levar os recicláveis e voltar. Então, assim, são pessoas que estão completamente à margem, que muitas vezes não sabem ler e que não sabem, muito menos vão saber quais são os seus direitos, né? Então, o desafio realmente é grande na área. Pronto, Renato, sua palavra. Olha, eu penso que esse tema da qualidade das políticas públicas realmente está fortemente relacionado com a participação. O Procatador é um exemplo disso, entendeu? Porque da onde é que nasceu? Nasceu de gente catando coisa na rua e concorrendo muitas vezes com empresas que tinham políticas de reciclagem ou prefeituras que tinham políticas de reciclagem. E desse conflito nasceu a necessidade do poder público organizar uma atividade que é altamente necessária para a sociedade. Então, quando o presidente Lula assumiu, ele já encomendou aqui para a Secretaria-Geral da Presidência a recomposição do Procatador, que é um programa que está centralizado aqui na Secretaria-Geral para dar esse status de área de interesse pessoal direto, estratégico do presidente da República, né? Como também a situação, muitas situações que nós vimos recentemente, né? Em que o presidente tomou a peito para ele certos desafios, né? Foi para Roraima denunciar o genocídio Yanomami. Ele não está fugindo da sua responsabilidade sobre temas de interesse claramente popular, né? E nós ganhamos algo muito importante, né? Também num evento, o primeiro que nós organizamos, porque o Procatador acabou, a gente já começou a organizar o CONSEA, né? Secretaria-Geral é realmente esse ministério que também dá visibilidade aos compromissos populares do presidente, né, ao cumprimento das ações que ele determinou, muitas delas compromissos de campanha. Que a crise da democracia representativa também é isso, né? O cara está devolvendo para a sociedade aquilo que ele disse que ele ia fazer. Nesse sentido, a campanha eleitoral foi muito útil, porque a polarização com o projeto do Bolsonaro deixou nítido que as pessoas estavam escolhendo ao votar no Lula. Ninguém votou enganado. E a maioria que se constituiu em torno do presidente Lula é para isso que ele está fazendo. E o que eu acho que muda também é esse grau de centralidade da política de participação na Secretaria-Geral, porque o presidente Lula quis criar um novo conselho diretamente ligado a ele. Nós já temos aqui, está sendo retomado pelo ministro Padilha, o Conselhão, que é um órgão, vamos dizer assim, muito específico de diálogo social, porque ali está o movimento sindical, está o patrão, está o bancário, está o banqueiro, né? É um órgão principalmente de construção de convergências entre forças que são, às vezes, até antagônicas. No caso do Conselho de Participação Social,
foi o conselho que reuniu, foi o primeiro evento dele depois de diplomado, presidente da República, foi reunir com o Conselho de Participação da Transição, que é composto por quem? Pelos principais movimentos sociais nacionais e pelas principais redes de organização da sociedade civil. Então, naquele gesto, ele quis dizer, diplomado, agora eu vou me reunir com o povo. Sim. Nós temos também as nossas diferenças, mas ali é um conselho homogêneo do campo popular. Uhum. E ele, naquela reunião, gostou tanto da conversa que ele determinou a presidenta Gleisi, que na época era a coordenadora política da transição, que incluísse a ideia de um conselho de participação social institucionalizado, vinculado à presidência da República. E outra coisa que foi assinada no mesmo dia, que é muito relevante, é que ele criou uma assessoria de participação social vinculada a cada ministério. Porque a gente pode pensar, não, esse assunto então é da Secretaria-Geral. Não, a Secretaria-Geral coordena esse processo. Mas cada ministério tem obrigação de fazer participação social. Então, fazer na saúde é fácil, porque lá sempre foi feito. Lá é o celeiro, vamos dizer assim, de políticas altamente... Né? Mas vai fazer lá nas Minas de Energia. Na economia. No Ministério da Fazenda. Né? Então, o presidente Lula, com isso, quis sinalizar o seguinte, é uma obrigação, não é uma opção do governo ser participativo. Não é um ministério de participação, é todo o governo participativo. Isso não vai se dar sem conflitos, né? Outro dia bateu aqui o Conselho Nacional de Eletricitários, né, de Urbanitários, reclamando que não conseguia falar com o ministro de Minas e Energia, né? Os setores lá, os urbanitários, na verdade, de Minas, né? O Comando Nacional de Eletricitários, sobre a Eletrobras, sobre a privatização da CBTU. Então, é um conjunto de temas que muitas vezes não obterão, dentro de um governo amplo, de coalizão, o mesmo entendimento de todos os ministros. Mas qual é a voz de comando do presidente Lula? Não é facultativo aos ministérios, não é para mandar a Secretaria-Geral resolver, é para fazer participação social e diálogo social aí no seu ministério. Então, acho que é um tempo novo, nós não tínhamos isso no governo Lula, não tínhamos isso no governo Dilma, né? Nós tínhamos a Secretaria-Geral como foco da participação, mas ela sai desse processo como o ministério exclusivo da participação e do diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade civil e com a participação popular. Então, acho que nós vamos ter oportunidade, nesses 4 anos, de fazer muita conversa por aqui, comigo, com os diretores, com todo o pessoal dos movimentos, né? Porque a voz não é só do governo, participação social é do movimento social também. Todos estão elaborando, agora são 68 membros do Conselho de Participação Social que vão ser escolhidos e nomeados, né? Agora no mês de março. Então, é uma fase nova, é uma fase necessária, né? Talvez ter ganhado do Bolsonaro nas urnas tenha sido mais fácil do que a gente ganhar das ideias que ele representa. E que, infelizmente, calaram muito fundo no povo brasileiro, porque uma pessoa, depois de 4 anos, tendo promovido, né, o machismo, a misoginia, né, o racismo, a LGBTfobia, ter quase 50% dos votos do povo brasileiro, isso mostra o tamanho do nosso desafio, que é realmente reconstruir e transformar a sociedade brasileira. Essas 2 palavrinhas do nosso programa de governo, que foi registrado junto com o presidente Lula no ato da sua inscrição como candidato. Então, esse aí é o nosso mote, né? É a gente chegar ao final de 4 anos com os compromissos do presidente Lula cumpridos, né? E com uma sociedade mais atuante, mais participativa, menos passiva, com a verdade como a base da nossa relação, né? E acho que isso vale um investimento grande de cada uma de nós, dos que estamos no governo, dos que estão nos partidos, dos que estão nos movimentos sociais. É hora da gente realmente ter uma estratégia comum para enfrentar a travessia desse Brasil que nós recebemos para um Brasil participativo, justo, democrático, né, que é o que todos nós queremos para o nosso país.
e Renato têm uma tecnologia aí de resistência e de grande criatividade dos movimentos sociais, né? Eu estava acompanhando o dia desses as cozinhas solidárias que vários sindicatos cotistas com o MTST desenvolveram e que, se não fosse isso, durante a pandemia, a gente entrevistou a CUFA, entrevistamos mulheres de algumas favelas aqui de São Paulo que organizaram as marmitas. Tinha cada coisa incrível da solidariedade de classe, né? Que os trabalhadores saíram e falaram assim: não, ou a gente se vira, porque não tem política pública, eles querem nos matar, né? É um projeto de morte, a necropolítica é isso. A gente viu com os Yanomamis, há um projeto de morte, né? De eliminar, de genocídio, e a população falou assim: nós vamos viver. E desenvolveu várias tecnologias de sobrevivência. E eu acho que é muito interessante a gente fortalecer essa secretaria. E o fortalecimento dela vem dessa escuta, né? Dessas experiências bem-sucedidas de organização de classe, de organização solidária, né? Muita tecnologia. A juventude tem feito isso de maneira potente dentro dos seus círculos de cultura e de comunicação, enfim. Tem aí experiências bem legais, o Fórum Sindical ouviu várias delas, viu, Renato? Passou por aqui ao longo da pandemia, a gente trouxe muita gente fazendo coisa bacana por aí, e que são experiências que certamente vão ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e a gente ser tratado mesmo como cidadão. Chegamos às 20h02, eu vou passar a palavra para o Rubinho, para o Teseu e para o Renato. E, Renato, volte mais vezes, o Fórum Sindical está sempre aberto para você, viu? A gente quer saber dessas novidades, tem um espaço aqui garantido para a gente continuar esse diálogo social, porque a gente quer participar também, palpitando, conhecendo, e sempre a gente chama uma bancada bacana de gente que tem o que dizer e o que perguntar. Então, Rubinho, meu querido, que bom que você voltou para cá, a gente está feliz de te ver aqui. Ô, Flor, novamente, boa noite, né, a todos e todas. Foi um prazer voltar aqui, porque eu falo que o nosso fórum ele dialoga com aquele trabalhador, trabalhadora que está na base, né? Hoje, o pedreiro, o menino da motoca, a moça do Yakult, eu acho que é isso que a gente... A minha maior preocupação, Flor, nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia para cá, é organizar o nosso povo. Nosso povo foi o que mais morreu na pandemia. O povo negro mais também morreu na pandemia. É um genocídio que acontece com a gente, né? Então, se a gente não organizar... Então, fico muito feliz, viu, camarada Renato, dessa novidade do governo Lula de nos ajudar a organizar o povo, porque eu acho que a saída é coletiva. Não é saída individual, saída coletiva. Então, muito feliz de estar aqui, camarada Teseu também. Ô, Flor, posso fazer um pedido? Eu estou aqui no Corre, aqui em Belo Horizonte, fazendo Corre. Quem puder entrar em contato comigo nas redes sociais para nos ajudar aqui a organizar mais, porque caiu demais a contribuição das pessoas, porque depois da pandemia as pessoas acham que voltou, e também na eleição, a gente ganhou a eleição com o governo Lula, mas ainda continua as pessoas ainda precisando do básico. E muitos companheiros e companheiras em situação de rua. Então, a gente tem um corre aqui. Quem puder me procurar aí nas redes sociais, aí, puder ajudar, muito obrigado. Bom demais. Esse programa é revolucionário. Valeu. Teseu, querido. Primeiro, parabenizar a Flor pela condução, sempre brilhante. Flor, obrigado pela oportunidade mais uma vez. O Rubinho, né? Não conhecia também, Rubinho, prazer conhecê-lo. A gente vai ter mais vezes aí juntos. Imagino que você conheça nossa galera aí do Sindipetro Minas, né? O Pinamore, Anselmo, também são bem engajados aí na luta, né? E a Bia, que é uma parceira também nossa. E é o nosso companheiro Renato Simões, né? Que está lá na Secretaria Executiva, nessa pasta tão desafiadora, né? Porque a questão social foi esquecida nesses últimos anos e
E essa organização do povo, ela nos... essa falta de organização, ou esse vácuo que existiu e permitiu com que a direita se apropriasse, uma direita fascista, que, enfim, a gente viu no que deu, né? E mostrou para as pessoas uma realidade que não existia, né? Então, o desafio, sem dúvida, da pasta, né? Ela é... E, assim, eu também fiquei muito feliz de estar como projeto principal, organizar a sociedade, a população, e, enfim, ter esse contato direto com as pessoas, que foi onde a gente apanhou muito nos últimos anos, né? Então, é um desafio grande. Você está muito bem circulado ali, o Sorriso, companheiro nosso aqui, tá lá na Juventude, né? Tem o Rubinho também, que tá junto, outro Rubinho, tá? Que é lá do pessoal de Sergipe, a Lai também está por aí, pelo gabinete do Márcio. Então, uma galera do bem que está ajudando aí nessa pasta tão importante também do Ministério da Secretaria-Geral da República. Parabéns, Renato. A Regina está lembrando aquilo que eu falei no início do programa. No governo Dilma, o SUS avaliava atendimento no alto custo de medicamento. Pedíamos para opinar quando trocado de laboratório, se estávamos nos sentindo bem com a troca de avaliação por correio e telefone. Eu acho que isso tem que manter. Porque, assim, é impressionante como as pessoas se sentem cidadãs quando ela tem esse espaço de avaliação, Renato. Então, plataforma, correio, telefone, pode ser o rádio peão, rádio poste. A comunicação, ela tem que chegar, né, de barco, as pessoas têm que se sentir incluídas e ouvidas, né? Isso é muito importante. Renato, se despeça, diga as suas considerações finais e saiba que você sempre será bem-vindo aqui. Obrigado, viu? Estou sempre à disposição também, a gente combinando, como hoje deu para casar, né? E eu acho que o tema que você propôs, né, que é a resistência da sociedade brasileira contra a fome durante a pandemia, ela tem que continuar, porque, como disse o Rubinho, mudou o calendário de 2022 para 2023, trocou o governo, mas até chegar a essa mudança na mesa de cada brasileiro vai demorar um pouco ainda. E nesse sentido é que nós estamos planejando a retomada do CONSEA com toda a força de uma grande aliança, de uma grande parceria, de um pacto contra a fome, um mutirão contra a fome, né? Onde governo e sociedade civil precisam se entender para ações emergenciais e ações estruturantes. Então, da mesma forma que o governo, né, fez das tripas coração para conseguir manter o auxílio de R$600, acrescentar os 150 por criança, né, até 6 anos, criar a valorização do salário mínimo, mesmo que não sendo ainda no patamar que nós pretendemos, mas já com aumento real, trabalhar essa questão da isenção do imposto de renda para os mais pobres, né, da forma como nós vamos conseguir fazer, que talvez seja devolvendo dinheiro para os mais pobres. O fato é que nós temos que buscar de forma criativa ações imediatas, né? Mas isso ainda não chega para milhões de pessoas. Então, nesse sentido é que nós vamos realmente ter no dia 28, né, reitero aqui, porque agora vem o Carnaval, depois já é o 28, né, nós vamos ter essa oportunidade de centralizar aqui com a figura do presidente Lula, né, essa convocação à sociedade para esse grande movimento de participação no combate à fome, aonde iniciativas como essa, dos comitês populares, das cozinhas comunitárias, né, tudo isso vai, da cesta básica, né, tudo isso vai ter que ser retomado como foi no início do Fome Zero, até que se reestruturem políticas públicas complementares ao Bolsa Família, né? Reestruturar o CAD único para que a gente não veja essa vergonha, né, de pessoas que foram beneficiadas, né, com recursos do Bolsa Família, sendo empresários, sendo militares, filhos de militares, filhos de empresários. Vamos ter que reorganizar o SUAS, né, para que a gente possa chegar na população de rua na ponta, para que a gente possa ter novamente programas de alimentação saudável, produzidas, né, com
emergência para poder ser distribuída, uma política nacional de abastecimento. Então, tudo isso está sendo trabalhado essas semanas, né, para que no dia 28 o presidente possa anunciar todas essas políticas e possa apoiar, né, iniciativas como a das centrais sindicais, dos movimentos populares de periferia, que fizeram a sua parte, né, com gestos heróicos às vezes, né, que foram bem registrados aí pela imprensa popular, mas que também não vão ser descartados agora, não. Precisam continuar sendo ajudados para ajudar o povo brasileiro e o governo brasileiro a saldar esse compromisso de tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Então, dia 28, com certeza, nós vamos ter muito assunto pela frente, né? Quem sabe vocês chamam aqui o pessoal do CONSEA para discutir, o ministro Wellington, os ministros todos aqui que vão estar engajados nesse ponto, porque realmente... Eu já deixei engatilhado no dia 2, tá um pouco difícil, porque o Lula chama vocês toda hora para uma reunião, daí um monte de ministros que já marcou comigo teve que desmarcar. Aí, mas o Teixeira, do MDA, o Paulinho ótimo. Teixeira, vem aqui dia 2 para a gente, e aí eu já chamo o pessoal da FETRAF, CONTAG, para a gente conversar nessa linha aí. Do CONSEA, vai ser bacana. E teve gente aqui que cobrou da Previdência, gente. Nós vamos fazer um especial da Previdência na semana que vem com o professor José Estáquio, né? 100 anos de Previdência Social. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa janela histórica que a gente tem. O governo Lula está com uma grande oportunidade também da geração de trabalho decente para a gente poder ter aposentadoria no futuro, né? É agora essa janela, a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai ser bacana. Eu queria agradecer a absolutamente todo mundo que nos acompanha até agora, ao Renato, à Nilce, que já foi embora, ao Teseu, ao Rubinho, a toda a nossa comunidade Fórum, e que tenham um bom carnaval, 2 anos sem festa, divirtam-se com responsabilidade, mas assim, celebrem a vida. A gente conseguiu sobreviver, né? A gente, durante 2 anos, lutamos contra o fascismo, lutamos contra a negligência, lutamos contra a necropolítica, e sobreviver foi resistência. Então, agora vamos celebrar um pouco. A gente também desaprendeu a celebrar e a gente precisa celebrar, né? Porque se a gente não celebra, a gente não se recarrega, as energias não vêm e a gente não fica com força para a luta. Então, Renato querido, Teseu, Rubinho, Comunidade Fórum, beijos, bom carnaval, boa política para nós, boa reconstrução para o Brasil. Valeu.